Olá pessoal, meu nome é Márcia Soares e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a reforma íntima e a saúde. Mas antes da gente começar, eu convido a vocês a fecharem os seus olhos para que nós façamos a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, com os nossos corações cheios de gratidão pela oportunidade de estarmos de alguma forma reunidos nesse momento das nossas vidas para esta reflexão. Muito gratos por podermos realizar esse trabalho de forma virtual. Nós pedimos a Deus, como sempre, que nos sustente para que possamos estar inteiros, para que então nós cheguemos ao final dessa palestra melhores do que nós estamos começando. Bom, o nosso tema hoje é a reforma íntima e a saúde. Mas antes da gente começar a falar sobre ela, vamos entender o conceito de saúde. A Organização Mundial de Saúde, ela define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente como ausência de afecções e enfermidades. Hoje também se fala no aspecto ecológico e espiritual, então físico, mental, social, ecológico e espiritual. Nós entendemos então, gente, que nós não podemos nos considerar saudáveis somente porque nós não aparentamos estar doentes. Mesmo nós espíritas, eu diria que ainda temos uma visão um pouquinho restrita do que é a saúde. E ainda precisamos entender nesse aspecto mais amplo. Nós precisamos buscar o bem-estar do ser na integralidade, o bem-estar do ser como um todo. E vocês podem estar se perguntando, ok, mas o que isso tem a ver com religiosidade? O que isso tem a ver com espiritismo? É comprovado, gente, cientificamente, que quem acredita em Deus vive mais e vive melhor. Nós vivemos em média 7 anos mais. E quando nós adoecemos, nós normalmente nos recuperamos mais rápido. E vocês podem estar se perguntando também, ok, mas você me deu 5 aspectos, qual é o mais importante? Emmanuel nos disse que a perfeita saúde é a saúde da alma. Ok, entendemos um pouquinho do que é a saúde. Agora vamos entender também o que é a doença. Né? Se a gente vai falar de saúde, a gente precisa entender o que é a doença. Então, abre aspas. A doença é uma alteração biológica do estado de saúde de um ser, manifestada por um conjunto de sintomas, perceptíveis ou não. Enfermidade, mal, moléstia. Fecha aspas. A gente pode dizer, gente, que a doença ela é um resultado de um desequilíbrio energético. Então, existe um desequilíbrio como causa e a doença aparece como um efeito. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos diz que as células são animálculos infinitesimais domesticados. Células são animálculos infinitesimais domesticados. Então, as células, elas respondem ao comando da nossa mente. Quando nós entendemos que as células são esses pequenos seres comandados pela nossa mente, nós vamos entender que a grande maioria das doenças que acometem o nosso corpo físico, elas não têm origem no corpo, elas têm origem na alma. Eu costumo usar um exemplo nas aulas que ilustra bem a importância do comando mental na saúde das nossas células físicas. Quantas vezes na sua casa alguém já ficou muito gripado? Aí você ficou ruinzinho e sua mãe não teve nada. Sua mãe ficou bem. Já aconteceu isso, não aconteceu? Ou seja, alguém ficou muito doente, alguém teve um mal-estar passageiro e alguém não sentiu nada. Por que será que isso aconteceu? Por que essa diferença de reações? Por que será que a sua mãe não adoeceu? Porque quando ela percebeu que estava todo mundo ficando doente, inconscientemente ela mandou um comando para o corpo dela. Olha, eu não posso ficar doente agora, eu preciso cuidar desse povo. Então, gente, ser saudável depende também da maneira como nós estamos comandando o nosso corpo físico. Se a nossa mente ela não está em boas condições, se as nossas emoções elas estão desordenadas, se nós estamos caindo frequentemente em excessos,
como é que nós vamos esperar que o nosso corpo esteja saudável? Quando a gente está num local que nos causa desconforto, num local desagradável, a solução mais lógica é que nós deixemos esse local, certo? E quando nós estamos dirigindo um carro e nós pegamos um caminho errado, nós vamos precisar fazer uma conversão para a gente voltar para o caminho certo, não é verdade? Na doença é a mesma coisa. A doença, ela é um aviso de que nós estamos dirigindo esse nosso veículo de forma errada, que nós estamos num caminho que não é o melhor para nós. E geralmente ela é um indício de que existe um desequilíbrio. Por isso, não existe cura verdadeira sem mudança de caminho. A gente vai precisar, inevitavelmente, desacelerar o nosso veículo, fazer uma pausa. Nós vamos precisar pensar nesse caminho que nós escolhemos. Nós vamos precisar pensar em opções. Será que existem outros caminhos? Será que eu posso trilhar esse caminho de uma maneira diferente? Será que eu posso mudar o meu caminhar? Essa pausa, gente, que normalmente nos é imposta pelas doenças, ela é necessária porque se nós continuarmos correndo por essa estrada, por esse caminho, dessa forma desequilibrada, a gente vai acabar prejudicando o nosso veículo. Nós vamos adoecer. Tem uma frase do Emmanuel que diz o seguinte: se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Então, o objetivo dessa pausa que nos é imposta é a reflexão. Não é nos culparmos pelas escolhas erradas que nós fizemos, porque naquele momento que nós escolhemos, nos parecia o melhor caminho. O objetivo é nós nos conscientizarmos dessas escolhas e nos motivarmos a fazer novas escolhas, se for necessário. A nos motivarmos a escolher novos caminhos, a caminhar de uma forma mais equilibrada. Nas curas que Jesus realizava, ele sempre dizia: vai e não peques mais, não dizia? Isto é, não voltes a cometer o mesmo erro, andar por este mesmo caminho. Que para nós isso significa uma mudança de rumo, que qualquer processo sincero de cura solicita. E trabalhar para conhecer e para tratar a doença espiritual, ela vai exigir reforma, uma reforma interior que vai demandar da gente muito esforço, muita disciplina e muita dedicação. Usando uma outra frase de Emmanuel, ele diz: lembremo-nos de que por vezes perdemos a casa terrestre, a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. Lindo, né? As pausas são necessárias. Nós estamos destinados ao desenvolvimento, ao progresso, ao crescimento espiritual. Então, quando nós estamos num caminho de desequilíbrio, muitas vezes estacionados, acomodados, a vida vai nos trazer situações que nos causam aquele desconforto. Ela traz um banquinho da disciplina. Isso para nos forçar a pensar em mudanças que são necessárias para o nosso aperfeiçoamento. A vida nos ensina de forma direta, incidindo sobre aquilo que mais dói, nos obrigando a uma reflexão que é necessária. A gente precisa tentar, então, gente, pensar na doença como uma professora do nosso aprimoramento espiritual, né? Como algo que veio para nos salvar de um caminho que poderia ser perigoso. Tem uma frase do Dr. Dean Ornish que diz o seguinte: não acho que devemos procurar a dor, mas a dor existe por um motivo. Ela diz: ei, escuta, presta atenção. Você está fazendo uma coisa que não é boa para você. A dor é uma mensageira, a dor é informação. Quando nós conseguimos amadurecer e pensarmos na dor, né, dessa forma, nós vamos entender que a doença, ela não serve para nos punir, ela serve para nos curar, para nos tirar desse caminho de desequilíbrio.
Nós precisamos dessa pausa para descobrir o motivo real pelo qual nós precisamos adoecer. Qual foi a causa? Nós não raramente criamos inconscientemente nossas próprias doenças. Talvez para satisfazer certas necessidades emocionais que não estavam sendo atendidas de uma outra forma. Pode ser, por exemplo, que você nesse momento esteja odiando o seu trabalho, ou que o seu casamento já não esteja saudável há algum tempo. São exemplos. Nós esquecemos muitas vezes, gente, que nós não somos nenhum super-homem ou mulher maravilha. Nós somos humanos, com infinitas possibilidades, mas também com necessidades que precisam ser entendidas e acolhidas. A doença, então, pode estar querendo nos mostrar as carências da nossa alma. Vamos lembrar, gente, a frase de João quando ele diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Quando a gente descobre essas verdades relacionadas às nossas enfermidades, às nossas doenças, nós podemos encontrar outros meios que podem ser menos dolorosos para a satisfação dessas necessidades, essas necessidades emocionais que eu mencionei. E quando isso acontece, a doença ela já não tem mais razão de existir, não tem mais espaço para ela. As palavras curar e cuidar, elas têm a mesma raiz etimológica. Toda cura, ela pressupõe um cuidado. A doença, ela chega para nós para nos dizer que alguma coisa está precisando de cuidado em nós. A inércia, infelizmente, nos imobiliza frequentemente, né? E nós tendemos a nos acomodar com facilidade. E assim, gente, a gente vai cometendo pequenos suicídios diariamente. A gente inventa 1000 justificativas e vai adiando atitudes e mudanças que podem nos garantir uma maior qualidade de vida. E desse modo, nenhuma intervenção espiritual poderá acontecer, sem que antes aconteça em nós uma transformação da nossa consciência sobre as pedras que nós mesmos vamos colocando nos nossos caminhos. Sabe, aquelas pedras que estão disfarçadas das mágoas, das culpas, do ódio, do orgulho, do egoísmo. O princípio é que nada se altera no mundo sem que haja algo que se mova primeiramente. É preciso mudança. Vamos pensar que pequenas atitudes felizes, equilibradas, tomadas todos os dias, formam um segredo da saúde e da cura. Atitudes pautadas em valores que dão sentido para a nossa vida. A fraternidade, a solidariedade, a amorosidade. Quando nós falamos de amor, ele só tem sentido quando ele é experienciado, quando ele é sentido. Isso, gente, porque a palavra amor é neutra, ela expressa uma ideia. Então, somente quando a gente consegue amar é que nós conseguimos entender e saber o amor. Será que nesse momento não tem alguém que está precisando de um abraço seu? Talvez um telefonema? Não existe alguém precisando de uma palavra amiga? Ou talvez de um simples pedaço de pão que você possa e queira dividir? Curar-se, gente, deve ser um ato de amor. A doença surgiu porque em algum momento eu me desviei do meu caminho, eu me desequilibrei, eu me afastei da minha luz. Tem um poema do Manuel de Barros que ele diz o seguinte: "Acho que o quintal onde a gente brincou é maior que a cidade. A gente só descobre isso depois de grande. A gente descobre que o tamanho das coisas há que ser medido pela intimidade que temos com as coisas. Há de ser como acontece com o amor. Assim, as pedrinhas do nosso quintal são sempre maiores do que as outras pedras do mundo, justo pelo motivo da intimidade." Se a gente conseguir, gente, nos posicionarmos diante de um problema e dizer para esse problema: isso não é nada. De fato, o problema vai parecer nada. E ele pode até ser que ele seja alguma coisa, mas gradativamente ele vai reduzindo de tamanho e de complexidade. Então, quando nós conseguimos mudar o nosso olhar e principalmente nos conscientizarmos da efemeridade dessa vida terrena, do quanto ela passa rápido, nós nos importamos com o que tem importância. E essas pedrinhas que nós mesmos vamos colocando, né, e que hoje podem parecer muito grandes,
elas vão se reduzir gradativamente. Até quando nós queremos continuar sofrendo? Até quando nós continuaremos nos ferindo com hábitos que são tão nocivos? Até quando nós vamos nos intoxicar com tantos sentimentos negativos? Até quando a gente vai permitir que a raiva nos devore por dentro? Curar é limpar toda essa energia mórbida que vai se acumulando. E somente o amor é capaz de fazer essa drenagem nas nossas camadas mais íntimas, porque o amor é harmonia. Amor é vida gerando vida. É chegada a hora, gente, da gente experimentar o amor como um elixir, capaz de restaurar toda a nossa saúde. Nós sentimos o amor todas as vezes que nós manifestamos nossa compaixão, doação, a bondade, o perdão, a alegria, a paz. E quando nós conseguimos exprimir o amor, todo o nosso cosmo orgânico passa a vibrar na mais alta frequência, afastando de nós a doença e restabelecendo a nossa saúde integral e o nosso bem-estar. Amar faz com que as nossas células vibrem em perfeita harmonia, e onde a harmonia se faz presente, a doença não encontra espaço. A gente vai encontrar, gente, no Evangelho de Jesus, uma mensagem maravilhosa de amor fraterno. Quando ele recebeu Maria Madalena na casa de Simeão, e no diálogo deles, ele se refere a ela dizendo: os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Porque nós adoecemos? Porque nós ainda não aprendemos a amar, nesse sentido que Jesus veio nos ensinar, esse amor incondicional, gratuito. Nós ainda temos uma visão egocêntrica, né? Alguém vai me fazer feliz, alguém vai me amar, alguém precisa cuidar de mim. E eu? O que eu vou fazer? Quem eu vou amar? De quem eu vou cuidar? Vamos pensar, qual que é a expressão maior do amor entre nós, do amor entre os homens? É a caridade. A gente vai encontrar esse ensinamento sobre caridade lá na primeira epístola do apóstolo São Pedro, quando ele afirma que tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão dos pecados. Fora da caridade não há salvação, certo? O papel primordial do Espiritismo é o de iluminar, é o de esclarecer, para que cada um de nós, eu e você, possamos promover por nós próprios a nossa reeducação espiritual, a nossa cura. Sem reforma íntima não vai acontecer progresso nem cura. Nesse sentido, as doenças elas podem ser compreendidas como lições com grande potencial de transformação. E elas trazem para nós oportunidades de renovação e de crescimento espiritual. Vamos pensar, gente, que a gente sempre vai precisar encontrar tempo, seja para cuidar da saúde, seja para cuidar da doença. Então a escolha é por nossa conta. Para finalizar essa palestra, eu vou pedir novamente que vocês fechem os olhos para que nós façamos a nossa prece. Elevamos novamente nossos pensamentos a Jesus. E nesse momento nós agradecemos por esta reflexão, por esta oportunidade. Pedimos aos nossos amigos de luz que possam levar toda essa energia de amor às pessoas que delas precisam nesse momento. Aos hospitais, às clínicas de recuperação, aos orfanatos, asilos, abrigos, aos nossos irmãos que estão nas ruas, aqueles que estão viciosos, marginalizados ou até encarcerados. Oramos pelos nossos companheiros de jornada, nossos familiares, nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Pedimos aos nossos mentores, aos nossos amigos de luz que continuem nos intuindo, para que a cada dia nós possamos galgar um degrau, para que possamos aprender a servir melhor, para que consigamos aprender a ser instrumentos úteis, instrumentos da paz e do amor. Eu agradeço muito. Até a próxima.